Florence Scovel Shinn, ela dizia exatamente o oposto do que quase todo mundo ensina sobre como multiplicar dinheiro. Enquanto o mundo te diz, trabalhe mais, ela dizia, trabalhe menos. Enquanto te dizem, economize cada centavo, ela dizia, gaste. Enquanto te dizem, planeje cada passo, ela dizia, confie. E as pessoas que tiveram a audácia de seguir seus ensinamentos, tão contra-intuitivos, ficaram ricas. E não foi aos poucos, não foi gradualmente. Foi de uma hora para outra, como se o dinheiro sempre tivesse estado ali, apenas esperando que elas parassem de tentar tão desesperadamente. O poder que Florence descobriu não reside em fazer mais, mas em fazer menos. Não está em buscar incansavelmente, mas em permitir que as coisas aconteçam. Não se encontra em conquistar a ferro e fogo, mas em se render ao fluxo da vida. E isso, é claro, assusta quem está acostumado a ter o controle de tudo. Porque render-se soa como fraqueza. Permitir parece passividade. E fazer menos se confunde com preguiça. Mas Florence chamava isso de graça. A lei da graça, que transcende toda a lei do karma, que anula todo esforço árduo, que torna desnecessário todo sacrifício. E nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente qual é esse poder. Como Florence o desvendou em um momento místico. Um momento que transformou não apenas a vida dela, mas a vida de milhares de pessoas. Como ela ensinou a palavra específica que ativa esse poder. E, principalmente, por que esse ensinamento foi esquecido, soterrado sob décadas de lei da atração mal compreendida, sob visualizações que não trazem resultado, sob afirmações que se voltam contra quem as pronuncia. Por que Florence não ensinava a lei da atração? Ela ensinava algo anterior, algo muito mais profundo. Algo de que a atração é apenas uma consequência natural. E quando você entende isso, quando realmente compreende, você não precisa mais atrair nada. Apenas permite que chegue. E chega com uma velocidade que assusta, com uma facilidade que desconcerta, com uma precisão divina. Era 1925. Florence tinha 56 anos. Já ensinava há uma década. Já havia publicado O Jogo da Vida e Como Jogá-lo. Já havia ajudado centenas de pessoas a manifestarem prosperidade, saúde, amor. Mas algo a incomodava. Algo que ela não conseguia explicar completamente. Por que algumas pessoas manifestavam seus desejos instantaneamente, enquanto outras demoravam anos? Por que alguns decretos funcionavam de imediato e outros pareciam não ter efeito algum? Ela acordou às 3 da manhã de um dia de junho. Não foi um pesadelo. Não foi um barulho. Foi o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vibrar. E nesse silêncio, ela ouviu. Não com os ouvidos, mas com algo muito mais profundo. Uma voz que não era voz. Uma presença que não era física. E a presença disse uma palavra, uma única palavra. E essa palavra carregava volumes de entendimento. Carregava séculos de sabedoria esquecida. Carregava o segredo que Florence tanto tinha buscado. A palavra era surrender, render-se. Mas não no sentido de desistir, no sentido de entregar, de soltar, de parar de segurar. E instantaneamente Florence compreendeu. Todo o bloqueio financeiro que ela tinha testemunhado não era por falta de fé. Era excesso de controle. Toda manifestação que se atrasava não era porque o universo demorava. Era porque a pessoa não soltava, segurava, controlava, verificava, duvidava. Tudo isso disfarçado de planejamento. Ela se levantou, escreveu por 3 horas seguidas, sem parar, sem pensar. Apenas canalizando o que tinha sido revelado. E quando terminou, tinha em mãos o manuscrito que chamou de
o poder de soltar, mas nunca publicou. Por quê? Porque percebeu que as pessoas não estavam prontas, que leriam soltar como desistir, que interpretariam render-se como fraqueza, que confundiriam graça com passividade. Então, ela ensinou de outras formas, através de decretos, através de histórias, através de casos de clientes que manifestaram seus desejos quando finalmente pararam de tentar. Mas o manuscrito ficou guardado em uma gaveta por décadas. Até que, em 1980, 50 anos depois, um sobrinho de Florence o encontrou, leu e ficou chocado, porque Florence tinha escrito explicitamente o que apenas insinuava em seus livros. Tinha revelado o mecanismo exato, a técnica precisa, o poder esquecido. O manuscrito dizia assim: a razão pela qual suas manifestações demoram não é porque você não tem fé suficiente. É porque você não solta completamente. Você declara, decreta, afirma. E então espera. E esperar é segurar. E segurar bloqueia o fluxo. Porque você não confia que já está feito. Você finge que confia. Mas no fundo, está vigiando, verificando, perguntando onde está. E toda vez que pergunta, você cancela. Toda vez que verifica, você duvida. Toda vez que espera, ansiosamente, você afasta. O segredo é decretar e esquecer. Não decretar e esperar. Não decretar e verificar. Decretar e soltar completamente. Como se jogasse uma semente e nunca mais olhasse. Ela cresce? Cresce. Você olhando ou não. Você verificando ou não. Na verdade, cresce melhor quando você não olha. Porque sua atenção não carrega dúvida disfarçada de cuidado. Florence testou isso com uma cliente chamada Beatriz. Beatriz estava desesperada. 3 anos tentando vender a casa. Nada. Então começou a fazer decretos. Fazia todo dia. Mas a casa não vendia. Florence perguntou: você decreta e esquece? Ou decreta e fica pensando? Beatriz admitiu. Decretava e ficava o dia inteiro imaginando compradores, visitando a casa mentalmente, verificando se estava tudo em ordem, planejando o que faria com o dinheiro. Florence disse: você está estrangulando a manifestação. Está segurando com tanta força que não deixa acontecer. Beatriz não entendeu. Como posso estar bloqueando se eu penso nisso o tempo todo? Florence explicou. Justamente. Pensar o tempo todo é não confiar, é vigiar, é controlar. E controle é o oposto de fé. Fé verdadeira decreta uma vez e esquece. Porque sabe que está feito no invisível. E o invisível não precisa de supervisão. Precisa de liberdade para se manifestar. Beatriz ficou cética, mas estava desesperada. Então concordou em tentar. Florence a fez decretar uma última vez. Agradeço que minha casa foi vendida ao comprador perfeito, pelo preço perfeito no tempo perfeito. Está feito. Está consumado. E então disse algo que chocou Beatriz. Agora você vai prometer que não vai pensar mais nisso. Nada de visitar a casa mentalmente, nada de imaginar compradores, nada de verificar anúncios. Você decretou, soltou, esqueceu. Beatriz achou impossível. Como esquecer algo que quero tanto? Florence respondeu. Justamente aí está o problema. Você quer tanto que não deixa chegar. Querer é tensão. Querer é falta. Querer é medo de não ter. E tudo isso bloqueia. A graça opera no vácuo, no espaço vazio. Quando você solta completamente, cria vácuo. E o vácuo puxa a manifestação como um ímã irresistível. Beatriz prometeu tentar. E foi a coisa mais difícil que já fez. Toda vez que pensava na casa,
tinha que conscientemente desviar a atenção. Toda vez que sentia ansiedade, tinha que lembrar: eu já decretei. Está feito. Não preciso vigiar. E nos primeiros dias foi tortura. Mas depois algo estranho aconteceu. Ela começou a sentir paz. Uma paz que não fazia sentido. Como se realmente tivesse vendido a casa. Como se o dinheiro já estivesse no banco. No 10º dia, tocou o telefone. Um corretor, um cliente interessado, queria ver a casa no dia seguinte. Beatriz quase entrou em pânico. Quase começou a planejar, imaginar, preparar. Mas lembrou de Florence. Soltou, disse: está feito. E esqueceu de novo. O cliente veio, fez oferta na hora, pelo preço pedido, pagamento à vista, fechamento em 1 semana, 3 anos travada, 10 dias depois de soltar, vendida. Beatriz voltou correndo para Florence. Como isso é possível? Florence sorriu. Não é possível. É inevitável. Quando você realmente solta, quando realmente confia, quando realmente decreta do lugar da graça, não do desespero, você ativa um poder que não é seu, que não depende de você, que apenas flui através de você, quando você para de bloqueá-lo com controle, medo e verificação constante. E isso se tornou o método secreto de Florence. Ela o ensinou apenas para clientes privados, para pessoas que estavam verdadeiramente prontas, que entenderiam, que não confundiriam. E os resultados eram sempre os mesmos. Milagrosos, instantâneos, impossíveis segundo a lógica comum, mas perfeitamente naturais segundo a lei da graça. O método tinha 3 passos, apenas 3. Primeiro, decretar uma única vez com convicção absoluta. Não repetir todo dia. Repetir é duvidar. É achar que uma vez não foi suficiente. Segundo, soltar completamente. Não pensar mais. Não verificar. Não planejar. Como se já tivesse acontecido e agora você simplesmente vive sua vida. Terceiro, quando a dúvida vier, e ela virá, não lutar contra ela. Simplesmente lembrar: eu já decretei, está feito na mente de Deus. Não preciso fazer nada além de viver. E Florence adicionou algo crucial. Ela disse: preencha o vácuo. Quando você solta o que quer, fica um espaço vazio na sua mente. E a mente humana odeia vácuo. Então preencha com gratidão. Não por ter recebido ainda, mas por ter decretado. Por ter acesso à graça. Por ser canal divino. Gratidão que não depende de resultado, que apenas é. E essa gratidão vira o ímã mais poderoso que existe. Um homem chamado Roberto procurou Florence em 1928. Estava falido, negócio destruído, família desfeita, saúde abalada. Tentou tudo: afirmações, visualizações, rituais. Nada funcionava. Florence perguntou uma única pergunta: você faz tudo isso com desespero ou com paz? Roberto admitiu: com desespero, com urgência, com medo. Florence acenou: por isso não funciona. Desespero bloqueia, urgência estrangula, medo repele. Ela o ensinou o método: decretar uma vez, soltar completamente, preencher com gratidão. Roberto estava cético. Já tentei tudo. Por que isso seria diferente? Florence respondeu: porque você nunca tentou não tentar. Nunca soltou de verdade. Sempre ficou esperando, verificando, duvidando. Dessa vez vai fazer diferente. Vai decretar e viver como se já tivesse recebido. Não em fantasia, mas em paz profunda. Roberto decretou: agradeço que prosperidade infinita flui para mim agora de todas as direções. Meu navio chegou. Está feito.
Está consumado. E então Florence o fez prometer. Não vai pensar mais nisso. Nada de planejar como o dinheiro virá. Nada de procurar oportunidades desesperadamente. Você decretou. Deus ouviu. O invisível está trabalhando. Você apenas vive sua vida em gratidão e paz. Roberto achou insano, mas como estava no fundo do poço, aceitou tentar. E foi libertador. Pela primeira vez em anos, parou de tentar controlar. Parou de procurar desesperadamente. Parou de forçar. Apenas viveu. Fazia o que tinha que fazer. Mas sem desespero, sem urgência, sem medo. E algo estranho começou a se acontecer. Portas se abriram. Pessoas apareceram. Oportunidades surgiram. Do nada. Sem ele buscar. Sem ele forçar. Em 3 meses estava empregado. Em 6 meses tinha triplicado o salário. Em 1 ano, havia aberto negócio próprio. Em 2 anos estava rico. Não aos poucos. Não gradualmente. Em explosões. Em saltos. Em milagres que ele não conseguia explicar. E quando voltou para agradecer Florence, ela disse algo que ele nunca esqueceu. Não fui eu. Foi você. Quando finalmente parou de bloquear, quando finalmente soltou, quando finalmente confiou, você ativou o poder da graça. E graça não conhece limites. Não conhece impossíveis. Apenas flui. E esse é o poder esquecido. Não é atração. É rendição. Não é busca. É permissão. Não é esforço. É graça. E Florence descobriu isso em 1925, naquela noite de junho. Quando uma presença lhe revelou a palavra surrender, e ela entendeu que todo ensinamento de manifestação que foca em fazer mais está errado. O segredo não é fazer mais, é fazer menos. Não é controlar melhor, é soltar completamente. Não é ter mais fé, é ter menos dúvida disfarçada de zelo. E por que isso foi esquecido? Porque é perigoso. Para quem vende cursos de manifestação, para quem ensina técnicas complexas, para quem lucra com o desespero das pessoas. Porque se você souber que basta decretar uma vez e soltar, não precisa de curso, não precisa de coach, não precisa de ritual elaborado, apenas precisa de uma decisão, decretar e soltar. E viver. Mas é difícil, porque soltar de verdade assusta. Parece que você está desistindo. Parece que está sendo irresponsável. Parece que está tentando menos. E a sociedade diz o oposto. Diz: tente mais, esforce-se mais, controle mais, planeje melhor. E tudo isso bloqueia a graça, porque a graça não precisa de esforço. Precisa de rendição, não precisa de controle, precisa de confiança, não precisa de planos, precisa de fé. Florence explicou assim. Imagine que você planta uma semente, você a enterra, rega, e então o que faz? Deixa crescer. Você não fica desenterrando para ver se brotou. Você não fica puxando para crescer mais rápido. Você confia. Você sabe que a vida dentro da semente sabe o que fazer. E assim é com decretos. Você declara, você planta na mente de Deus, e então deixa. Não fica verificando, não fica forçando. Confia que a inteligência divina sabe como e quando manifestar. Mas a mente humana odeia isso. Quer controlar, quer saber como, quer saber quando, quer garantias. E toda vez que você exige saber como, você bloqueia. Porque você está dizendo para Deus: não confio que você saiba o caminho melhor. Vou ditar como deve acontecer. E isso limita, porque Deus tem infinitos caminhos. Mas você, com sua mente limitada, só vê 2 ou 3 e exige que seja por um desses. E bloqueia todos os outros que seriam mais rápidos, mais fáceis, mais abundantes,
Esse foi o erro de uma cliente chamada Sylvia. Ela queria casar. Decretou. Mas ao mesmo tempo já tinha escolhido quem seria o marido. Um homem específico. E fazia decretos para que ele se apaixonasse por ela. E Florence disse: "Você está limitando a graça. Está dizendo para o universo: apenas esse homem serve. E se houver alguém 10 vezes melhor esperando para te encontrar, você nunca saberá. Porque fechou a porta para ele ao insistir em outro." Sylvia soltou. Parou de focar no homem específico. Decretou: "Agradeço que meu parceiro perfeito me encontra. Agora está feito." E esqueceu. Em 2 meses, ela conheceu alguém. Em 6 meses, estava casada. E ela mesma admitiu: "Esse homem é 100 vezes melhor do que aquele que eu queria forçar." Florence sorriu. Sempre é assim. Quando você solta o controle, recebe algo melhor do que imaginou. Porque sua imaginação é limitada. A graça não é. E isso é o poder esquecido. Não está em visualizar mais. Está em visualizar menos. Não está em afirmar mais. Está em afirmar uma vez e esquecer. Não está em ter fé maior. Está em ter dúvida menor. Porque dúvida não é sempre óbvia. Às vezes, vem disfarçada, de zelo, de cuidado, de planejamento, de verificação. E toda vez que você verifica se a manifestação está chegando, você duvida. Toda vez que planeja exatamente como deve acontecer, você controla. E controle e graça não coexistem. Florence dizia: "Você tem que escolher lei do karma ou lei da graça. Karma é causa e efeito. Você planta, você colhe, você trabalha, você recebe, você força, você conquista. E isso funciona. Mas é lento. É difícil, é limitado. Graça é diferente. Graça é imerecida. Graça é inesperada. Graça é milagrosa. Você não conquista. Você recebe. Você não força. Você permite. Você não trabalha mais. Você solta mais. E a chave para ativar a graça é uma palavra, uma única palavra que Florence descobriu naquela noite de junho de 1925. A palavra que a presença sussurrou. A palavra que carregava volumes de significado. E essa palavra é consumado. Não está sendo feito. Não será feito. Está consumado, passado, completo, finalizado, no invisível, na mente de Deus. E apenas espera a manifestação no visível. Mas já está feito. Quando você decreta usando consumado, algo muda. Você não está pedindo. Está declarando. Você não está esperando. Está reconhecendo. Você não está atraindo. Está permitindo. E isso muda tudo. Porque pedido vem de falta. Declaração vem de autoridade. Espera vem de dúvida. Reconhecimento vem de certeza. Atração vem de separação. Permissão vem de união. E Florence ensinou o decreto exato. O que ela usava. O que ensinava apenas para clientes prontos. O que nunca publicou em livros. O que estava no manuscrito esquecido por 50 anos. E é este. Agradeço que a prosperidade infinita que já é minha no invisível se manifesta agora no visível. Está consumado. Está feito. E eu solto completamente. Confiando que a inteligência divina sabe o caminho perfeito. Simples? Sim. Fácil? Não. Porque a parte difícil não é o decreto. É o soltar. É realmente confiar. É realmente esquecer. É realmente parar de verificar, controlar, duvidar. Mas quando você consegue, quando realmente solta, os resultados são instantâneos. Não sempre em manifestação visível, mas sempre em paz interior. E paz interior é sinal de que desbloqueou, de que está fluindo, de que a graça foi ativada. Florence dizia:
O universo tem um único propósito para você: abundância, em tudo, dinheiro, saúde, amor, alegria. Não porque você merece, mas porque é sua natureza divina. Você é filho de um Deus abundante. Abundância é sua herança. Mas você a bloqueia, com medo, com dúvida, com controle, com desespero. E o único trabalho espiritual real é remover bloqueios. Não criar abundância. Ela já existe. Apenas permitir que flua. E o YouTube tem uma ferramenta poderosa que você pode usar agora: o Super Thanks. E Florence ensinaria assim: gratidão é decreto. Toda vez que você é grato, você declara: eu tenho. E declarar eu tenho atrai mais para ter. Então use o Super Thanks como decreto vivo, como gratidão em ação, como reconhecimento de que o que você recebeu nesse vídeo já está transformando sua vida. Não depois, agora. E essa gratidão abre portais, cria vácuo, ativa a graça. E a próxima manifestação vem mais rápido, porque você não esperou receber para agradecer. Agradeceu como se já tivesse recebido. E esse é o segredo supremo. Agora, deixa eu te ensinar a técnica exata que Florence usava com clientes que estavam absolutamente bloqueados. Clientes que já tinham tentado tudo e nada funcionava. Era chamada de técnica do vácuo sagrado. E funcionava em 3 movimentos simples. Mas cada movimento tinha que ser feito com precisão absoluta. Senão, não ativava. Primeiro movimento: decreto final. Você vai decretar uma última vez. E enquanto decreta, vai sentir que está fechando um ciclo, que está plantando a última semente, que depois disso, acabou. Não vai mais falar sobre isso. Não vai mais pensar sobre isso. Não vai mais decretar sobre isso. Uma única vez, final, completa, consumada. E o decreto é: agradeço que tudo o que preciso já está provido. Meu navio chegou ao porto seguro. Está consumado na mente de Deus. E eu libero completamente. Segundo movimento: redirecionamento consciente. Toda vez que o pensamento sobre o que você decretou voltar, e ele vai voltar, porque a mente humana é assim. Você não luta, não reprime, não finge que não pensou. Você simplesmente redireciona. Pensa: já está feito no invisível. Não preciso vigiar. E então foca em outra coisa. Qualquer coisa. Trabalho, hobby, conversa, natureza. O que for. O importante não é no que você foca. É que você não fica ruminando, não fica checando, não fica duvidando disfarçado de zelo. Terceiro movimento: gratidão sem razão. Todo dia, de manhã ao acordar, você agradece. Mas não pelo que decretou. Pelo simples fato de estar vivo, de ter acesso à graça, de ser canal divino. Gratidão que não depende de resultado externo, que apenas é. E essa gratidão cria o vácuo sagrado. O espaço vazio que puxa a manifestação como a tempestade, puxa o raio. Florence ensinou essa técnica para uma mulher chamada Camila, em 1930. Camila estava com câncer. Os médicos haviam desistido. 6 meses de vida. Ela estava apavorada. Tinha tentado todas as orações, todos os tratamentos alternativos. Nada funcionava. E Florence olhou nos olhos dela e disse algo brutal: você não quer se curar. Você quer controlar a cura. E enquanto quiser controlar, vai bloquear. Camila ficou ofendida. Como eu não quero me curar? Florence explicou. Você quer se curar do jeito que você acha certo, no tempo que você acha certo, da forma que você acha certa. E toda vez que não acontece como você quer, você entra em pânico. E pânico é dúvida concentrada.
E dúvida cancela o decreto. Você precisa soltar o controle. Precisa confiar que, se Deus quer te curar, vai ser do jeito dele. E o jeito dele é sempre melhor. Mais rápido. Mais completo que o seu. Camila chorou. Mas algo dentro dela quebrou. Um controle feroz que segurava há anos. E ela aceitou fazer a técnica do vácuo sagrado. Decretou uma última vez. Agradeço que a saúde perfeita que já é minha no invisível se manifesta agora. Está consumado. E eu solto completamente. E então Florence fez Camila prometer algo insano. Não vai mais falar sobre a doença. Não vai mais checar sintomas. Não vai mais fazer planos para os últimos meses. Vai viver como se já estivesse curada. Não em negação, mas em fé absoluta. Camila aceitou. E foi aterrorizante. Porque cada célula do corpo dela gritava: "Você está morrendo. Preste atenção." Mas ela redirecionava: "Já está feito. Não preciso vigiar." E focava em viver, em rir, em amar, em estar presente. E algo milagroso aconteceu. A dor diminuiu, o cansaço sumiu, a paz veio. E 3 meses depois, ela voltou ao médico, que fez novos exames. E ficou mudo. O tumor tinha desaparecido. Completamente. Sem explicação médica. Sem razão lógica. Camila viveu mais 32 anos. E toda vez que contava a história, dizia a mesma coisa. Não foi a técnica que me curou. Foi o soltar. Foi parar de segurar com tanta força que estrangulava o milagre. Foi confiar que Deus sabia melhor que eu. E quando confiei, quando realmente soltei, o que era impossível se tornou inevitável. E isso é o poder esquecido. Não está em técnicas elaboradas. Está em simplicidade radical. Decretar, soltar, viver. Não decretar e esperar ansiosamente. Não decretar e verificar obsessivamente. Não decretar e controlar rigidamente. Mas decretar com fé absoluta. Soltar com confiança plena. E viver como se já tivesse recebido. Porque no invisível, já recebeu. Só precisa permitir que o invisível se torne visível. E permite soltando, não segurando. Florence contava uma parábola. Imagine que você está segurando uma bola debaixo d'água. Você tem que fazer força constante. Empurrar sempre. Cansar-se eternamente. E a bola permanece submersa. Mas no momento que você solta, sem fazer nada, a bola sobe sozinha, por natureza, por lei, por inevitabilidade. Assim é com suas manifestações. Você as segura debaixo d'água com controle, medo, dúvida, urgência. E elas não sobem. Não porque não querem, mas porque você não deixa. Solte. E elas sobem sozinhas, rapidamente, facilmente, inevitavelmente. Mas tem um aviso que Florence sempre dava, e é crucial que você entenda. Soltar não é desistir, não é ser passivo, não é não fazer nada. Você ainda age, mas age inspirado, não desesperado. Age com paz, não com urgência. Age confiando, não forçando. A diferença é sutil, mas essencial. Ação desesperada bloqueia. Ação inspirada facilita. Como saber qual é qual? Simples. Ação desesperada drena. Ação inspirada energiza. Ação desesperada cansa. Ação inspirada flui. Então, quando Florence dizia solte, ela não dizia sente e espere. Ela dizia viva normalmente. Trabalhe, busque oportunidades, mas sem desespero, sem urgência, sem medo de que, se você não fizer, vai perder. Confiando que, se é para ser seu, será. E se não for, algo melhor está vindo. Essa confiança muda tudo. Porque você para de perseguir.
E começa a permitir. E o universo responde à permissão. Muito mais rápido que a perseguição. Um jovem chamado Rafael procurou Florence em 1932, plena depressão econômica. Ele tinha perdido tudo e estava pensando em desistir da vida. Florence ouviu sua história e disse: "Você sabe qual é seu verdadeiro problema? Não é falta de dinheiro, é excesso de medo. Medo te fez segurar, te fez controlar, te fez desesperar. E tudo isso bloqueou o fluxo natural de abundância. E é seu direito divino." Rafael não entendeu. "Como posso não ter medo quando estou literalmente sem nada?" Florence sorriu. "Justamente. Você está sem nada. Então não tem nada a perder, nada a proteger, nada a segurar. Você está no lugar perfeito para soltar completamente, para confiar absolutamente, para ativar a graça totalmente, porque a graça ama o vazio. E você é um vácuo ambulante agora. Use isso." Rafael não tinha nada a perder, mesmo. Então fez o decreto. "Agradeço que a prosperidade infinita flui para mim agora, de formas inesperadas. Está consumado." E soltou. Realmente soltou, porque não tinha energia para segurar mais. E começou a viver, um dia de cada vez, fazendo o que aparecia para fazer, sem desespero, sem urgência, apenas vivendo. E em 6 meses tinha emprego, em 1 ano tinha economias, em 2 anos tinha negócio próprio, em 5 anos era milionário. E quando voltou para agradecer Florence, ela disse: "Não foi milagre, foi lei, lei da graça, que sempre funcionou, sempre funcionará. Apenas precisa de uma coisa, que você pare de bloquear." E você bloqueava com medo. Quando o medo saiu porque não tinha mais nada a perder, o bloqueio saiu. E a graça fluiu, como sempre quis fluir, como sempre tentou fluir. Mas você não deixava, até que deixou. E tudo mudou. Essa é a verdade que Florence queria que todo mundo soubesse. Você não cria abundância. Você a libera. Ela já está lá, no invisível, na mente de Deus, no campo quântico, no plano espiritual. Chame do que quiser. Já existe, completa, perfeita, aguardando. Apenas aguardando que você pare de bloquear, que você solte o controle, que você confie completamente. E no momento que solta, manifesta. Nem sempre imediatamente no visível, mas sempre imediatamente no sentimento. Paz vem primeiro, manifestação vem depois, mas vem, inevitavelmente. E se você está sentindo essa paz, agora, enquanto ouve isso, é sinal. Sinal de que algo desbloqueou. Sinal de que você está pronto. Sinal de que essa mensagem chegou no tempo perfeito. E Florence ensinava: quando você sente paz sem razão externa, é Deus confirmando. É o invisível dizendo: está feito, apenas viva. E o visível vai se alinhar. Sempre se alinha. Pode demorar um dia. Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, mas sempre acontece, porque a graça não falha, apenas aguarda permissão. Então aqui está o que você vai fazer. Depois que esse vídeo terminar, você vai decretar uma última vez. Não vai salvar o vídeo para decretar todo dia. Não vai repetir amanhã. Não vai fazer ritual elaborado. Vai decretar agora. Uma única vez, com convicção absoluta. E então vai esquecer, vai soltar. Vai viver, confiando que está consumado, que está feito, que está apenas aguardando manifestação no tempo perfeito. E toda vez que a dúvida vier, e ela virá porque a mente humana é assim, você vai lembrar: eu já decretei, está feito, não preciso vigiar. E vai focar em gratidão. Gratidão por estar vivo.
Gratidão por ter acesso à graça. Gratidão por ser um canal divino. E essa gratidão vai manter o vácuo aberto. Vai manter o fluxo livre. Vai manter a graça ativa. E sua manifestação virá, inevitavelmente. E comenta aqui embaixo. Não me conta o que você decretou. Isso é entre você e Deus. Mas me conta o que você sentiu, porque o sentimento é a linguagem da alma. E quando você sentiu paz, sentiu alegria, sentiu alívio, sentiu certeza. É sinal de que algo aconteceu no invisível. E o invisível sempre, sempre, sempre se torna visível. É apenas questão de tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas é sempre perfeito. Florence Scovel Shinn descobriu o poder esquecido em 1925. Ensinou em segredo por décadas. Guardou o manuscrito por 50 anos. Mas a mensagem não podia ficar escondida para sempre. Tinha que voltar. Tinha que ser revelada. Tinha que chegar até você. Agora. Nesse momento. Porque você estava pronto. Porque o tempo era perfeito. Porque sua alma sabia. Antes mesmo de você clicar nesse vídeo. Sua alma já sabia que era a hora. Era hora de soltar as amarras. Hora de confiar plenamente. Hora de ativar o poder que sempre foi seu. Apenas adormecido. Mas não mais. Agora você se lembra. E lembrando, tudo muda. O poder não reside na busca incessante, mas sim no soltar. Não se encontra no controle absoluto, mas na confiança plena. Não está em fazer mais, mas em permitir mais. E Florence Scovel Shinn resumiu tudo em uma frase, que ela repetia todos os dias. Até o último dia de sua vida. Meu navio chega carregado. Eu o vejo no horizonte. E eu relaxo completamente, sabendo que está vindo. E veio, sempre veio. E virá para você também. Se você soltar, se você confiar, se você ativar a graça, em vez de se debater no karma, está consumado. Essas duas palavras transformam tudo. Porque não é, está sendo feito. Não é, será feito. É, está consumado. Completo, finalizado, realizado, no reino invisível. E o invisível é muito mais real que o visível. O visível é apenas a sombra, o reflexo, o eco, do que já existe completo no invisível. Então, quando você declara, está consumado, você não está mentindo para si mesmo. Não está fantasiando sobre o futuro. Está reconhecendo uma realidade espiritual que precede a realidade física. Sempre precedeu e sempre precederá. E esse é o poder esquecido que Florence Scovel Shinn usava para multiplicar riquezas. Não apenas as dela, mas as de todos que ela ensinava, de todos que confiavam, de todos que se libertavam. O poder de reconhecer o invisível, de confiar no não visto, de soltar o controle, de permitir a graça divina. Poder simples, poder radical, poder esquecido, mas não perdido, apenas aguardando. Você, agora, ativando, manifestando, vivendo. A partir desse momento, nada mais será igual, porque você se lembrou. E a lembrança é poder. O poder de mudar tudo. Começando agora. Está consumado.